E a gente de volta aqui no podcast Papo da Hora para você, nesse dia abençoado, para você que está assistindo a gente aqui no canal do YouTube, tá bom? É um prazer ter você sempre conosco aqui, participando, interagindo, e esse é o seu podcast de toda semana, o Papo da Hora. E hoje, nada mais, nada menos do que ele, um convidado mais que especial. Ele participou comigo lá atrás, no início do podcast, ele nos deu a honra da sua presença, esteve conosco lá. Eu fiquei até meio que trêmulo, meio ansioso para bater um papo com ele. É o Neto Ori. Neto, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Augusto. É um prazer estar de volta aqui, ou melhor, nesse lugar novo, né? Foi muito gratificante ter começado lá com você, ter visto o seu início e tá vendo onde você tá chegando aqui. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Vamos bater um papo legal aí. Quem não conhece o Neto, né? Eu conheço ele porque eu vejo ele sempre disputando algumas medalhas, correndo, participando, sempre ativo nas redes sociais, para cima e para baixo. Uma hora ele está em Jabuticabal, de repente está em Brasília, está em São Paulo, está na região toda. E foi difícil essa agenda, mas conseguimos com ele hoje aqui. Está no ar, Papo da Hora. E vamos começar com uns temas que eu gostaria de falar com o Neto, né? O primeiro tema é religião. É muito importante você ter a sua fé, você ter a sua vida estruturada em cima da fé e de uma religião para passar os momentos difíceis. E, Neto, eu gostaria de saber como que você descreveria a sua conexão pessoal com a religião. Minha conexão pessoal, ela dá muito tempo atrás, né? Desde quando eu era jovem, bem jovem, até vou dizer criança, né? Lá em torno dos 7, 8 anos de idade, foi onde meus pais começaram a levar eu e meus irmãos ao centro espírita, né? Que é onde a gente seguiu esse caminho da religião. E aí, conforme você vai passando o tempo, você vai se familiarizando, você vai criando doutrinas lá dentro, né? E aí você vai se assemelhando, você vai se identificando, você vai criando pilares, você vai pegando conhecimento sobre a religião, e é onde você se abraça, onde você pega como base aquilo. E aí você acaba se identificando dentro de tal religião, né? Ô Neto, já dentro desse assunto, mas em que momento, assim, da sua vida, esse aspecto da religião, ela teve um maior impacto? A religião, positivamente, ela impactou muito na minha vida a partir do momento que você começa a ter mais conhecimento sobre a religião, né? A partir do momento que você começa a estudar a doutrina espírita, falando do meu lado espírita, você começa a entender o lado da resiliência, o lado do perdão, amor ao próximo. A partir do momento que você consegue interpretar esses pilares do espiritismo, que é o perdão, é entender o próximo, entender os motivos do que tudo que acontece, né? Eu acho que a religião, principalmente o espiritismo, ele me ensina muito ao porquê das coisas, né? Uma coisa ruim que acontece, ela tem um propósito, uma coisa boa tem um propósito. Se eu estou aqui é por um propósito. Acho que nada é por acaso. Então essa questão é o que me impacta positivamente. Entender que algumas coisas, alguns problemas que aparecem, alguns desafios, não é por mal. Tem um propósito para estar acontecendo, tem um motivo para estar acontecendo. Então eu acho que esses lados de a gente entender o porquê das coisas, eu vejo como um lado positivo dentro da religião. Ô Neto, para você, quais são os valores que você acredita que a religião lhe ensinou? Eu acho que antes de falar sobre valores, é bom sempre lembrar uma questão, que tem uma passagem muito bonita de Dalai Lama que ele fala, né? Que a melhor religião é aquela que te faz melhor, né? É aquela que te faz bem. Então, porque não me cabe conhecimento dizer sobre isso, querer falar sobre valores de religião, mas os valores eu acho que é muito sobre a questão de família, sobre a questão do que ela ensina você ter amor ao próximo. Às vezes você dentro de casa tem conflitos, você tem problemas como todo mundo, e às vezes esses valores que a religião, o espiritismo me traz, de saber que entender, às vezes um conflito com o pai, com a mãe, com o irmão, não é por mal, né? Uma má característica dessa pessoa, é simplesmente o momento que ela está passando, e esses valores de entender o porquê que ela está passando por isso, faz a gente eu ver com bons olhos a minha religião, entender que a pessoa não está bem, então se ela não está bem, ela precisa de você, não é porque ela te tratou mal, que às vezes que ela é uma pessoa mal, não, muito pelo contrário, ela está passando por um momento difícil, é onde a religião passa essa questão de você entender, interpretar e manter isso numa boa comunicação e tentar resolver da melhor forma, né? Acho que esses são os valores positivos da religião, é sempre estar entender o próximo e estar respeitando qualquer questão em qualquer momento que ele está passando. Da religião para o esporte. Quem não conhece o Neto no Instagram, vê que ele está sempre ativo, correndo, praticando esporte. Como o esporte entrou na sua vida, Neto? O esporte começou numa passagem, até uma história muito engraçada. Quando eu era muito pequeno, eu acho que todo mundo teve uma fase aí de um pouquinho de desengonçado, que assim que eu gosto de brincar. Eu sempre fui muito gordinho, desde pequeno, sempre tive uns quilinhos a mais e tá tudo bem, era criança.
E sempre quando tinha alguns eventozinhos, algumas coisinhas de aniversário de amiguinhos, sempre tinha uma piscina e sempre o pessoal ia nadar. E eu lembro, eu tenho isso guardado até hoje, eu nunca nadei, porque eu sempre tive um pouco de vergonha, um pouco de receio de tirar a camiseta, essa coisa de criança, né? Sempre tive esse receio. E aí você vai criando esse negocinho, pô, o que eu preciso fazer pra melhorar? O que eu preciso fazer pra melhorar? Aí eu fui criando isso, aí eu lembro que ali em média dos 10 anos de idade, eu falei, não, chega... preciso fazer alguma coisa. O que se faz? Vamos pro esporte. Aí eu lembro que a gente tinha uma esteirinha velha lá em casa. Aí eu comecei a brincar, comecei a andar, a caminhar. E de caminhada em caminhada você vai pegando gosto, né? E a hora que vê, você já não partia mais num ponto estético, já partia num ponto de amor pelo esporte, né? Treinar não é fácil. Se eu falar pra você que é fácil treinar, tem que ter muita dedicação, né? Como o seu treinamento no esporte ajudou a lidar com os desafios fora do campo? Acredito assim, Augusto, quando você se predispõe a atividades físicas, você envolve muito mais que o esporte. O esporte ele é muito além que só esporte, né? O esporte é tudo que você consegue entregar, é tudo que você predispõe a estar lá por ele. Eu acredito, como tudo na vida, o esporte ele é criação de hábito, né? Tem até um livro muito bom que eu li, que chama Poder do Hábito, que ele explica isso. Hábitos não se esquece, você se substitui. É onde a gente fala, o esporte ele é todo dia uma construção de hábitos diário. Às vezes, por exemplo, hoje, a gente está gravando hoje aqui em média das 11 horas da manhã. Hoje às 5 horas da manhã eu estava me retirando da cama para ir pedalar 40 km para outra cidade. Falar para você que é prazeroso? Muito pelo contrário, não é agradável. Mas a recompensa após uma conclusão de um treino ou de uma prova é inexplicável. A sensação, aquela sensação, a dopamina, tudo que gera um esporte ele é extremamente gratificante após isso. Falar que é gostoso correr 10 km embaixo do sol, não é gostoso. Mas o término é extremamente satisfatório. Então aí eu acho que é onde o esporte ele acaba me dando esse ponto aí de recompensa muito grande. Agora eu vou fazer uma pergunta fora do roteiro. Eu sei que você não gosta de quebrar protocolo. Pô, mas... vai lá. Como que você faz para tirar... Como que você faz para tirar foto bonita correndo? Porque eu já tentei e sai... A dica é o seguinte, quando você estiver no meio da prova e o fotógrafo olhar pra você, faz cara de mal e continua correndo. Tem que fazer cara de mal que mostra que você tá cansado. Tá aí, tá revelado o segredo. O quê? Eu tô certo, aí. É o seu celular que tá torto. A mão, fala. A mão. Ô Neto, qual mensagem você gostaria de compartilhar com os jovens atletas que buscam o sucesso no esporte? Acho que eu sou muito jovem e não tenho tanta experiência ou conhecimento para falar sobre dar sugestões ou dicas. Mas o pouco que eu passei, o pouco que eu tenho, os poucos anos que eu tenho dentro do esporte, eu posso afirmar uma coisa e dizer: o esporte muda a vida de uma pessoa. Acredito que você que está começando, às vezes você está em casa, você está um pouco desanimado, está ali sentado um pouco, vou até falar um termo sedentário, movimentos, a única coisa que eu falo, movimentos que, desde que for uma caminhada, uma bicicleta, uma corrida, uma natação, qualquer coisa. Eu acho que o esporte, não vamos nem falar no lado de saúde, além de tudo que ele proporciona de forma positiva para a saúde, eu falo que o que o esporte disponibiliza para sua cabeça, para sua predisposição mental, para seu bem-estar, acho que não tem remédios que a medicina desenvolveu ainda que o esporte não traga. E você que está em casa, também curta, compartilha, nos ajuda. Hoje o nosso bate-papo aqui no Papo da Hora é com o Neto Ori, nosso convidado mais que especial. Já falamos de religião, de esporte e agora vamos falar de graduação, né? Quem conhece o Neto sabe que ele é dedicado e tem estudado bastante. Neto, como você descreveria a sua jornada acadêmica e o que a graduação apresenta para você? Eu descreveria minha graduação ali por um momento onde eu iniciei minha faculdade, né? Primeiro teve bons momentos, né? Primeiro teve um primeiro momento onde eu fiz 1 ano de faculdade aqui em Jabuticabal de Direito, na Faculdade de São Luís, onde eu estava concluindo o primeiro ano. Não me identifiquei muito com o curso, tá? Não me identifiquei. Tive a opção de partir para uma outra área onde eu realmente me identifiquei, onde eu comecei a realmente sentir que meu coração vibrava por tal determinado nicho. Aí comecei minha faculdade. Eu acho que a minha trajetória foi muito positiva. Na época eu não via com bons olhos, porque às vezes era um pouco mais maturo, um pouco mais jovem, eu não tinha essa percepção de crescimento que eu tinha. Quando eu fui me predispor a mudar para Ribeirão Preto para trabalhar, minha faculdade era particular.
Aí falei, beleza, então, eu preciso fazer faculdade particular, meu pai precisa me ajudar, mas compensação eu preciso trabalhar para poder me custear alguma coisa, né? Afinal, você mora fora, tem custo de comida, moradia, tem diversos custos e você precisa dar algum fonte de renda. Aí foi onde eu me predispus a ter um trabalho, trabalhava lá durante o dia inteiro e às vezes em alguns momentos eu era convidado para participar de algumas coisas, alguns eventos, algumas festas e às vezes eu não podia ir por questão do trabalho. Eu tinha que trabalhar e 90% da galera da minha turma não tinha trabalho, eles tinham que estar lá, os pais bancavam eles e eles tinham que viver a vida e curtir do jeito que eles queriam. Não também que eu deixei de ir em festas, tá? Mas às vezes eu tinha que falar não, porque eu tinha que trabalhar, enfim. E naquela época eu não via com bons olhos. Ficava, não triste, mas você ficava um pouco receoso. Aí hoje eu vejo que todo aquele trabalho, todas as horas que eu passei trabalhando e abri mão de algum lazer por uma questão do trabalho, eu vejo que só me acrescentou. Acho que me amadureceu bastante até. Vejo com bons olhos. Então eu acredito que o trabalho em paralelo com a graduação me fez tornar um pouco do que eu sou hoje dentro do meu conhecimento. Quais são os desafios que você enfrentou durante esses 5 anos de estudo? Teve, né? Muitos desafios. Sim. Acho que os desafios em todas as áreas são sempre presentes, né? E não vai ser diferente dentro de uma graduação. Às vezes a ansiedade, a angústia de poder concluir um trabalho, fazer uma prova, efetuar uma prova. Às vezes horas de sono perdidas, né? Porque você tem que estudar, você tem que literalmente devorar aquela matéria para estudar, para tentar chegar na hora da prova e aplicar o conhecimento que você tem ali para realmente poder ser aprovado. Tentar fazer em paralelo isso ao trabalho é bem desafiador. Você conseguir ter horas de trabalho, horas de estudo e horas de sono acoplados e de treino, tudo no mesmo dia, é bem delicado. Você exige bastante da pessoa, né? Então, mas como agora eu tô chegando no fim, né? Tô concluindo meu TCC agora, graças a Deus esse mês eu já entrego ele. Então eu realmente, a partir de novembro, se Deus quiser, vou ser oficialmente um publicitário. Mas acredito que toda essa angústia, esses medos, essas incertezas de passar numa prova, passar num trabalho, você concluir tal projeto, eu acho que tudo vale a pena. Às vezes a gente fica angustioso, ansioso na hora, mas agora que eu tô chegando no final, que eu tô passando agora talvez pro nervosismo final, mas também faz parte, eu acho que eu faria tudo de novo, sabe? Eu acho que são nervosismos e etapas necessárias pra gente chegar onde a gente tá. Pós-pandemia, mudou alguma coisa para você nos estudos ou não? Mudou. Eu comecei minha faculdade, fiz 2 anos presencial, que foi até os 2 anos que eu morei em Ribeirão Preto, né? E aí, após isso, eu recebi uma proposta de trabalho para vir para Jaboticabal, né? Até tomando outro caminho, eu falo que Deus é bom até nisso, né? Recebi uma proposta bem no finalzinho do ano para vir para Jaboticabal trabalhar. Aí me mudei para Jaboticabal, pouco tempo aqui, pandemia. Ou seja, Deus me fez voltar para minha cidade, para casa dos meus pais, e onde veio uma pandemia e realmente já não foi ideal que eu não estivesse em Ribeirão Preto, né? Então aí é onde mudou, aí eu acabei vindo para cá, acabei transferindo minha graduação para distância. Então hoje eu estou concluindo minha graduação à distância, estou apresentando todos os meus últimos trabalhos todo à distância, todo online. Então teve essa mudança aí um pouquinho radical, vamos dizer assim, mas que necessária também, onde muitos e milhares de pessoas aí tiveram que fazer essa adequação. Eu acredito que cooperou para o bem, né? Sim, sem dúvida. Facilitou muito para quem precisava trabalhar em determinados aspectos. Teve os lados prós e os contras também. Sim. Papo da hora. Ô Neto, como que você espera que a sua experiência acadêmica influencie a sua carreira e realizações futuras? Eu acredito que é uma frase um pouco clichê, né? Mas todo conhecimento é pouco, né? Eu acredito que tanto na área da publicidade, da propaganda, dentro do marketing, hoje ele está muito em evidência em quaisquer tipos de serviço. Desde um carrinho de lanche até uma grande empresa. Hoje uma empresa sem marketing, ela se predispõe a ter uma redução de faturamento, isso é fato. A gente necessita do marketing. O marketing é uma questão necessária de qualquer empresa. Então eu vejo isso com muitos bons olhos para poder aplicar dentro de onde eu estiver trabalhando, dentro de onde eu estiver, qualquer meio social que eu estiver. Eu acredito que o pouco conhecimento que eu tenho, ele serve bastante. Então, principalmente nessa questão da publicidade. A publicidade propriamente dita, ela é do termo comunicação, ela é do nicho de comunicação. Hoje um ser humano que não se comunica, ele está estagnado ao fracasso. Não de forma pejorativa, mas eu acho que o meio da comunicação, todos têm que se predispor a estudar, tentar entender, né? Neto, você já está chegando ao fim dos estudos. Você tem alguma mensagem ou conselho para outros estudantes que estão prestes a concluir a sua graduação? Olha, o que estão para concluir, talvez eu não tenha tanto o que falar, mas uma pessoa que ainda não está, alguém que não iniciou, uma coisa que eu falo que é muito importante. Até para quem está formado ou para quem está se formando é difícil o trabalho. Tanto não na questão de currículo, mas na questão de conhecimento.
Então, para quem também não tem, fica mais difícil ainda. Não tô querendo dizer que é uma lei obrigatória, é uma receita de bolo, que você precisa ter uma faculdade para se dar bem na vida. Muito pelo contrário. Hoje em dia a pandemia veio para mostrar isso, né? Tantos empreendedores aí, pessoas que talvez até sem faculdade, sem formação, que são gigantes aí na vida e não precisaram de uma graduação. Mas uma sugestão, independente se é faculdade ou não, acho que o estudo em si, o conhecimento, é sentar, ler, tentar aprender. Pega alguma coisa que você gosta. Às vezes a pessoa, não quero, não gosto de estudar, mas pega algo que você realmente gosta, alguma coisa você gosta. Tenta entender o que você gosta, estuda, se aprofunda naquilo. Eu acho que todo conhecimento que a pessoa querer adquirir sempre vai ser positivo em todos os aspectos. Então, são 3 pilares, né? Religião, esporte e graduação. Você viu que interessante, você que está em casa, que desses pilares, o primeiro pilar qual que é? A religião. Para todos os outros estarem bem, tanto na minha vida profissional, como na pessoal, ou no esporte, eu preciso estar bem espiritualmente. Seria isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que os 3, eles se complementam, na verdade, né? Não adianta você ter um bom estudo, estar estudando e não estar se preocupando com a sua saúde e com a sua religião. E vice-versa. Todos, eu acho que eles se complementam, na verdade, né? Eu acho que alma, espírito e corpo ali são totalmente... Acho que tá alma, espírito... Alma, espírito e corpo, tá certo. Alma, espírito e corpo ali, elas se complementam. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre elas, tá? Até seria hipocrisia dizer que eu vivo numa harmonia. Mentira, eu busco isso todos os dias, a minha melhoria, a minha constância na melhoria. Eu acredito que para um ser humano se dizer que ele se conseguiu o conhecimento, eu acho que falta um pouco de humildade, porque acredito que você só chega no seu ápice de conhecimento quando realmente você conclui sua missão aqui na Terra. Então, acredito que eu estou numa constante aprendizado, uma constante evolução, tenho muito para aprender e tenho muito para poder tentar ajudar alguém aí de alguma forma. E acredito que você tendo os 3 em paralelo de forma harmônica, eu acho que é o segredo aí para tentar ter uma vida mais próspera, né? Ô Neto, só voltando aqui, eu queria falar também, todos que me conhecem, eu moro numa comunidade aqui em Jaboticabal, e estávamos falando de esporte. Qual que é a importância do esporte na vida do jovem, dele ser ativo, dele participar realmente, estar envolvido no esporte ali, e não somente, eu vou lá jogar bola, mas motivar esse jovem a estar mais presente? Eu acho que, Augusto, o esporte ele literalmente muda a vida do jovem, né? Eu acho que o esporte, pelo menos na minha ótica, ele é uma das únicas ou poucas ferramentas que consegue, meios, né, que conseguem tirar um jovem da rua, seguindo o caminho das drogas ou seguindo um caminho errado, que na ótica dele é uma forma mais prática e mais fácil de ganhar a vida, e não é assim. Eu acho que o esporte tem que ter, o esporte é necessário para conseguir tirar um jovem da rua. O município, o governo que são as bases que tem que apoiar isso, eles têm que abrir portas, desenvolver, e não é simplesmente construir uma praça ou um campo de futebol. Isso relativamente é simples. O negócio é conseguir construir, trazer, apoiar, incentivar, entendeu? Então eu acredito que o esporte, apoiado de um governo, apoiado de um município que realmente se dedica a tirar as crianças da rua para colocar para o esporte, eu só vejo com bons olhos, extremamente positivo, tanto para as crianças quanto para as famílias, né? Isso gera bons frutos em todos os aspectos. Aqui não é programa de fofoca, mas a gente fica sabendo de muitas coisas. E tá um comentário já há um certo tempo aqui em Jaboticabal: Neto sai na vereança, não sai? Aproveitando que você está aqui, Neto, eu gostaria de saber, você sai ou não sai? E você? O que você acha? Ô Neto, quais são suas redes sociais? Meu Instagram é @NetoOri e meu Facebook é NetoOri. Neto, gostaria de agradecer, tá bom, esse bate-papo. É sempre cirúrgico falar contigo, assim, eu gosto de falar contigo, sou seu fã, já te falei isso lá no primeiro podcast. E da próxima vez você estiver correndo e bater uma foto, faz um vídeo com cara de mal pra gente aqui do Papo da Hora, que eu acho que fica legal. Pode deixar, Augusto, pode deixar. Muito obrigado mais uma vez aqui por estar abrindo as portas pra mim, tá? É sempre uma honra e uma satisfação aqui estar com você, batendo esse papo da hora aí, como sempre. Posso fazer uma pergunta polêmica? Claro. Café ou chá? Café, com certeza. Então tá bom. Obrigado, viu, Neto? Valeu, Deus te abençoe. Tamo junto. Tamo junto. E você que tá em casa, meu muito obrigado. Até o próximo podcast. Papo da Hora.